Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando no livro de Gálatas, no capítulo número 3. E o título da mensagem é o seguinte: a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Vamos pegar dois versículos anteriores aqui do capítulo número 2, porque faz parte do contexto, para que os irmãos possam ter um perfeito entendimento, da leitura da mensagem, Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a graça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Ou seja, se a graça vier da lei, Cristo morreu em vão. É isso que a palavra está dizendo. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. E a palavra continua dizendo: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de Jesus Cristo, foi já representado como crucificado? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vou repetir. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de Jesus Cristo, foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Será em vão que tenhais padecido tanto? Aleluia, Pai. Vou repetir. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele
que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E é verdade, e é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Só até aqui. Nós vamos levar por etapa, né? Para que haja um entendimento perfeito das pessoas, né? A gente fazendo uma leitura menor no capítulo, né? Nós trazemos juntos também as referências, né? Que dá assim uma grande elucidação para todos aqueles que ouvem atentamente, né? E quer aprender, né? Então, de modo que nós vamos levar trechos mais curtos, fazendo na palavra, a leitura, meditação também na palavra e também nas referências, tá certo, irmãos? Tá? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Então, nós vemos aqui, irmãos, que essa grande discussão aqui entre os Gálatas, né? Exatamente porque eles queriam permanecer na lei, né? Na lei, que lei? Na lei de Moisés. Quer dizer, a lei é de Deus, mas foi dada por Moisés para que o povo pudesse chegar até onde chegou. Exatamente para que o povo pudesse chegar até Cristo, né? Deus, ele não mudou o plano de salvação do homem, ou para com o homem, né? A partir, depois dos tempos, né? Deus, já desde o começo, já que Moisés começou a anunciar, né? Deus deu as leis, os estatutos e os mandamentos, né? E Moisés já falava da vinda de Cristo, né? Isso ocorreu, né? 1445 anos após Moisés. 1445 anos após Moisés, aí que Cristo veio. Só que Moisés já falava, né? Desde o começo, né? O povo de cabeça dura, cerviz duro, coração duro, né? O povo não queria obedecer, não queria dar ouvidos, né? E Moisés falava, né? Moisés falava, né? Que após ele, né? Que o Senhor levantaria um profeta do meio do povo de Israel, né? Do meio de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Ou seja, não teria quem não daria ouvido. Moisés, ele não era pedra de tropeço. Moisés não era e não foi pedra de esquina, mas Jesus é. Ele é a pedra de tropeço. E ai daquele que tropeçar nesta pedra, diz a santa palavra de Deus. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? E Moisés segue falando aqui, aliás, Paulo segue falando aqui com todos nós. Eu quero que os irmãos tenham lucidez de que essa palavra foi pregada aos Gálatas, né, aproximadamente 2000 anos atrás, né? Mas ela é viva, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais atual do que nunca, né? Ela veio falando com todas as gerações, desde de Cristo, de Paulo, digamos assim, né, até chegar hoje aqui no presente século. E ela fala hoje com todos nós que estamos aqui na terra vivendo, que estamos vivos na carne, né? Ou seja, melhor dizendo, estamos vivendo de corpo, alma e espírito, né? Então ela fala com todos nós hoje. Então essa palavra hoje, irmãos, todos aqueles que me ouvem, que me veem, essa palavra hoje fala com você, tá bom? Fala com você, fala contigo, fala com tu, fala comigo, fala com nós. Né? Hoje, quem são os Gálatas de hoje? Os Gálatas de hoje somos nós. Né? A lei
é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e à fé. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade? A vós, perante os olhos de Jesus Cristo, já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eis aí a questão. Eis aí a pergunta. Eis aí o X da questão. Né? Vou repetir esse versículo porque ele é muito profundo, irmãos. É preciso pensar, irmãos. É necessário ouvir, pensar, ouvir, entender, meditar. Né? Ouvir, meditar, entender e exercitar. Ou seja, praticar, fazer, para receber. Né? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quem recebe o Espírito pela pregação da lei? O Espírito Santo. Quem recebe? Tanto é que o homem só recebe o Espírito Santo depois que ele reconhece que Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu para a sua vida salvar. Pela lei ninguém recebe, por força de palavra da lei, ninguém recebe. O Espírito não. Somente pela fé e graça. Fé, justiça e graça que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é claro que é pela fé que nós recebemos o Espírito Santo. Não só recebemos o Espírito Santo, mas também aqueles que são quando somos batizados no Espírito Santo. E a referência diz: recebeste o Espírito pela fé? Paulo demonstra a superioridade da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, sobre a tentativa de se obter salvação mediante a obediência à lei. Não recebe. Pela lei ninguém recebe. Não foi possível antes. O povo teve a oportunidade de tentar receber pela fé, pela lei, durante 1445 anos. E foi impossível achar alguém que conseguisse receber. Tanto é que Deus, que são três pessoas num só ser, né? Pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chama-se Deus, é Deus. Olhou e disse, olhou céu abaixo e viu, não havia um justo sequer. Ou seja, então porque ninguém tinha sido até aquele momento justificado pela força da lei. Foi
preciso Jesus vir e implantar o plano de salvação pela fé e graça, para que o homem pudesse, né, viver na justiça. Né? Foi preciso Jesus vir, que o homem cresce, tivesse fé, esperança, confiança, para poder receber. Né? Assim Jesus implantou o plano de salvação. Né? Recebeste o Espírito pela fé, Paulo demonstra a superioridade da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, sobre a tentativa de se obter a salvação mediante a obediência da lei, a obediência à lei. Mediante a fé em Cristo, recebemos o Espírito Santo e todas as suas bênçãos, inclusive o dom da vida eterna. Versos 2, 3 e 5, 14 e 21. Vou repetir. Né? Cristo, recebemos o Espírito Santo através da fé em Cristo. E todas as suas bênçãos, inclusive o dom da vida eterna. Versos 2, 3, 5, 14 e 21. Aqui de Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Porém, a pessoa que depende da lei para obter a salvação não recebe o Espírito, nem a vida, porque a lei em si mesma não pode outorgar a vida. Verso 21. Entenda, irmãos, aqui está falando de vida eterna. Tá bom, irmãos, tá? Porque você já nasceu, né? Aí você tem a opção de aceitar a fé em Cristo ou rejeitar. Vivendo na velha letra, né? Ali embirrado, empacado nas tradições, né, das quais viveu os seus pais. Meu pai viveu assim, morreu assim, eu também viverei assim, morrerei assim. Então você não vai receber nem o Espírito, nem a vida eterna. Você não alcançará por causa do seu coração duro, sua cerviz endurecida, né? Sua mente tapada sem entendimento. Né? Jesus disse para Nicodemos quando veio ter com ele à noite. Nicodemos era chefe dos fariseus, era príncipe dos fariseus, era a seita mais ferrenha da época, né? E ele reconheceu que Jesus tinha um poder sobrenatural, do qual ele não tinha visto em ninguém ali dentro da seita dos fariseus. Todo mundo seguia a risca na letra da lei, né? E não tinha visto nenhum poder igual, de longe, nem semelhante. E foi ter com ele à noite, sutilmente, porque ele não podia fazer isso na luz do dia, porque ele seria censurado, sendo príncipe, como é que ele poderia render a Cristo? Porque ele estava o tempo todo lutando contra Cristo. Né? Cristo já estava em guerra com aquelas seitas ferrenhas daquela época, escribas e fariseus, saduceus, né? E ele foi ter com Jesus à noite. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo número 3. Chegou para Jesus e disse para Jesus: Mestre, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus, respondendo a Nicodemos, que era príncipe dos fariseus, disse: ao homem é necessário nascer de novo. Ou seja, você quer receber o Espírito Santo? Não é ser batizado, não. Você quer receber ele? Você pensa que você tem, mas você não tem. Você não aceitou Jesus ainda. Você não
descer às águas batismais, você não aceitou a fé em Cristo, né? Você pronuncia o nome de Jesus em vão, você fala da boca para fora, né? Na hora que você precisa dele, você não chama por ele, é outro nome que você chama, né? É porque a sua confiança não está nele, né? Então você não tem ainda nem o Espírito Santo e jamais receberá o batismo no Espírito Santo, que é uma coisa sequência da outra, e também muito menos a salvação para a vida eterna, porque você não aceitou ainda a fé em Cristo para poder receber o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo e receber a salvação pela vida eterna. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Ficam na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.